Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. Este Evangelho, como já dissemos no último programa, é um Evangelho cheio de ação e de poder. Este Evangelho foi escrito para o povo romano. Os romanos não conheciam muito a respeito das Escrituras Sagradas da Tora hebraica. Por isso este Evangelho não faz menção a muitas passagens do Velho Testamento, como há de reparar. Ele tem duas citações do Velho Testamento, e essas citações são citações proféticas, e encontramos-las logo no início deste Evangelho. Marcos começa por dizer, logo no início do Evangelho, que a pessoa a quem ele se refere é daquele quem o profeta falava no Velho Testamento. O evangelista não faz menção da genealogia de Jesus, mas faz menção sim das escrituras referentes à pessoa de Jesus no livro de Isaías. Aquilo que Jesus haveria de fazer, isso o evangelista vai mencionar. O Evangelho de São Marcos começa por dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta palavra princípio que nós encontramos aqui aparece mais 3 vezes nas Escrituras. A primeira, como nós poderíamos pensar, não é no livro do Gênesis. Ela refere-se ao início de todas as coisas e essa primeira vez, digamos assim, que recua mais no tempo, encontramos-la no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este princípio aqui é talvez o princípio mais longe que nós encontramos nas Escrituras. Refere-se ao princípio de todas as coisas mesmo, refere-se à existência do próprio Deus. Muito antes do tempo existir, Deus existia. Não havia ainda cronologia, não havia qualquer menção a espaço ou tempo, e este princípio refere-se a esse tempo, onde Deus existia na sua eternidade. Quando entramos no mundo através do nascimento natural, para uns há mais tempo do que outros, olhamos em redor e vemos as maravilhas do universo. Não sabemos quando é que isto surgiu, mas sabemos que ele veio a existir e foi criado por alguém. Esse alguém é o próprio Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então eu sei que Deus existe pela criação. Sei também que existe o Senhor Jesus Cristo. A própria história o relata. Mas então quando é que Deus criou o mundo? Sinceramente, isso eu não sei. E creio que ninguém sabe com exatidão quando é que o mundo iniciou. Sempre vêm teorias novas a respeito desse assunto. Alguns colocam a idade do universo em alguns bilhões de anos, milhões de anos, enfim, há uma grande discussão e sempre que se descobrem novas, formas de pesquisa, se volta de novo a esta questão. De facto, nós não poderemos afirmar com segurança quando é que o mundo e o universo foi realmente criado. Quando é que isso aconteceu no tempo e no espaço? A segunda vez, então, que nós encontramos esta palavra princípio, aí sim encontramos-la no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio aqui já nos coloca no tempo e no espaço. Quando ao primeiro que encontramos no Evangelho de João, esse refere-se a um princípio mais distante ainda, ao princípio de todas as coisas, onde Deus eterno existia na sua eternidade. Aqui no livro do Gênesis encontramos então a criação do universo, do mundo, das coisas que nós podemos hoje conhecer, aquilo que nos dá a referência, aquilo que nos coloca no tempo e no espaço. Como já disse, ninguém sabe ao certo o tempo que tem o universo, quantos bilhões de anos ele tem. Tudo parece indicar que o mundo é mais antigo do que aquilo que realmente nós pensamos.
Lembramos, prezado amigo, que o nosso Deus é um Deus eterno. E é o Deus da eternidade que criou todas as coisas. E Ele não está preso ou limitado pelo tempo e pelo espaço. Eu diria mesmo que Ele é o Criador do tempo e do espaço. Ao contrário de nós, homens, nós só sabemos existir nessas dimensões. Nós só sabemos nos relacionar no tempo e no espaço. Quando o homem entrou em cena no universo, muito tempo depois do próprio criação, talvez do próprio universo, aí sim o homem começou-se a relacionar com estas realidades. Possivelmente, quando estivermos na presença de Deus, saberemos melhor a respeito destas questões e principalmente a respeito da origem de todas as coisas. Como é que Deus, na sua eternidade, pensou todas as coisas? Presentemente, vemos as coisas como que por meio de um espelho, como diz o próprio apóstolo Paulo. Depois, quando estivermos na presença de Deus, então veremos as coisas claramente. Veremos Jesus, inclusive, face a face. E aí então teremos um conhecimento mais real daquilo que aconteceu no passado, na origem de todas as coisas. Presentemente, aquilo que nós chamamos de sabedoria pode ser loucura diante de Deus, porque não temos um padrão de conhecimento como Deus é. A Bíblia nos diz que a sabedoria de Deus parece loucura para nós, homens. Ao homem que não tem Jesus Cristo, então, ainda mais. Eu tenho notado pela minha própria vida, pela minha própria experiência, que muitas vezes nós pensamos conhecer muito acerca de Deus, mas esquecemos-nos de uma coisa que é muito importante. É que Deus é infinito e eterno, e nós somos limitados no tempo e no espaço. E a nossa cabeça, a nossa massa cinzenta, não pode abarcar todos os conceitos acerca do limite, acerca da infinidade, acerca da eternidade. E a nossa massa cinzenta não pode abarcar todos os conceitos acerca da eternidade, acerca daquilo que é infinito. E por isso muitas vezes as coisas para nós se tornam complexas, ficamos sem resposta, pois não sabemos como equacionar as coisas que são para lá do nosso tempo e para lá do nosso espaço. É verdade que um dia então veremos Deus face a face. E encontramos então aqui a terceira menção a um princípio. E essa terceira menção de um princípio é a menção do princípio do Evangelho, a menção do princípio do ministério de Jesus Cristo. Ela é relatada quer na primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, quer aqui no Evangelho de São Marcos. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Isto o apóstolo João referia-se acerca da origem, do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E é a respeito deste mesmo princípio que Marcos nos relata no seu capítulo 1, quando nós lemos ainda há pouco, que era o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Tanto João como o evangelista Marcos falam a respeito deste começo, do começo do ministério de Jesus. Tratam deste princípio de evangelho, que não terminou no final do seu próprio evangelho, mas continua a ecoar pelo mundo esta boa nova, esta mensagem, esta boa notícia de que Jesus Cristo trouxe a vida eterna e a salvação para mim e para si. Não foram registadas apenas para o povo judeu ou para alguma elite especial de religiosos. Não. Esta mensagem foi dada a toda a humanidade. É propriedade universal. É propriedade de toda a humanidade. Os ensinos e as verdades que foram proferidas por Jesus Cristo continuam vivas para falar ao seu coração e ao meu coração. E é isso que Jesus Cristo quer ensinar. É estes ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para mim e para si. Ele quer lhe deixar este legado. Este testemunho de Jesus, estas palavras de Jesus, fazem todo o sentido para mim. E Jesus quer que façam todo o sentido para si que me está a escutar. Quando nós vivemos esta mensagem do Evangelho, esta boa notícia de Jesus Cristo, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, então aí a mensagem de Jesus é colocada no nosso coração e passa a fazer parte também de nós. Marcos começa por falar deste princípio, tal como o apóstolo Paulo e o evangelista João. Já vimos anteriormente que os factos do Evangelho de São Marcos foram narrados pelo próprio apóstolo Pedro.
mas possivelmente a interpretação que Marcos tinha a respeito deste Evangelho vinha também um pouco da visão que o apóstolo Paulo lhe tinha transmitido acerca da forma como encarava a vida cristã e como ele encarava a mensagem do Evangelho para os seus contemporâneos. Marcos então vai pegar nestas ideias e vai transportá-las para o seu Evangelho. Nós vamos ver também que Marcos vai utilizar algumas citações do livro profético de Isaías. Logo no capítulo 1, verso 1 a 13, e nós vamos passar a lê-lo, vamos ver Marcos a fazer essa citação. Nós, para o nosso estudo aqui do Evangelho de São Marcos, iremos usar a Bíblia Boa Nova, em português corrente, da tradução interconfessional. Eu creio que esta tradução tem uma linguagem mais acessível para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Diz então o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, verso 1 a 3. A boa nova a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou tal como tinha escrito Isaías, profeta de Deus. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, para te preparar o caminho. Ele dirá bem alto no deserto: preparem o caminho do Senhor e abram-lhe estradas direitas. Tanto Marcos como o apóstolo João apresentam João Batista como sendo este homem que vem cumprir a profecia do profeta Isaías. No verso 4 lemos ainda: assim apareceu um homem chamado João Batista, a batizar numa região deserta e a dizer insistentemente às pessoas: arrependam-se do mal, recebam o batismo e Deus vos perdoará os pecados. De acordo com estes textos, com estes versos, a vinda de Jesus Cristo foi precedida por João Batista, aquele que preparou o caminho. João Batista foi chamado por Deus para preparar o mundo para receber a Jesus Cristo. Os judeus precisavam de estar preparados para receber o Salvador, e por isso Deus enviou João Batista. O verso 5 e 6 continua: toda a gente da Judeia e os habitantes de Jerusalém iam ouvir João Batista. Confessavam os seus pecados e ele batizava-os no Rio Jordão. João usava uma vestimenta de pele de camelo com cintura de couro e alimentava-se de gafanhotos e de mel apanhado no campo. João Batista era uma pessoa notável. Ele marcava a vida das pessoas de uma forma incrível, não só por causa da sua mensagem, mas também pela forma como ele vivia esta mensagem, pelo seu próprio estilo de vida. Nós vemos aqui, inclusive, as vestimentas que ele tinha, a sua própria alimentação. Os seus hábitos e costumes eram diferentes dos religiosos da sua época. Por isso, esta atitude de humildade, esta atitude sincera e transparente, levava as pessoas a ouvirem a mensagem que Deus tinha dado a João Batista. Este homem foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor e Salvador do mundo. João Batista era um levita, por isso era de uma ordem, de alguma forma, de sacerdotes, e com certeza chegou a ministrar até talvez no templo de Jerusalém. No entanto, Deus chamou para ser profeta, e ele foi para o deserto, onde o povo procurava para ouvir esta poderosa mensagem de libertação. A pregação dele era muito interessante, porque não falava simplesmente dele, nem das suas qualidades, não. Ela tinha uma mensagem vinda de Deus para o coração do homem. Diz assim Marcos capítulo 1, verso 7. E dizia assim ao povo: depois de mim virá alguém com mais autoridade do que eu, e que nem sequer mereço a honra de me curvar diante dele para lhe desatar as correias das sandálias. Eu batizo-vos com água, mas ele há de batizar-vos com o Espírito Santo. Os versos que acabamos de ler revelam a grandeza, a importância do ministério de João Batista. Ele conquistava as multidões e atraía-as para o deserto com a sua voz forte e poderosa, pregando aquela mensagem que mudava as vidas das pessoas. Ele proclamava a pessoa de Jesus Cristo, o mais poderoso e mais importante que qualquer profeta alguma vez mencionado. Jesus Cristo era o Salvador da humanidade. João Batista ele vinha para batizar com água,
Mas Jesus Cristo vinha para batizar com o próprio Espírito de Deus, com o próprio Espírito Santo. Esta seria a grande e fundamental diferença entre os dois. O batismo de João Batista era perecível, era com água, mas o batismo de Jesus Cristo era eterno e duradouro, era o batismo do Espírito Santo. O batismo na água é muito importante porque ele aponta-nos para uma identificação. Foi esta a razão pela qual Jesus Cristo foi batizado na água, por causa de se identificar com a humanidade. Nós vemos então no verso 9: Por essa altura, veio Jesus de uma povoação chamada Nazaré, na província da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que saía da água, Jesus viu abrir-se o céu e o Espírito Santo a descer sobre ele como uma pomba, e ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho querido, tenho em ti a maior satisfação. Assim Jesus Cristo sai da obscuridade de cerca de 30 anos em que ele viveu como carpinteiro. Ele ensina a obra de salvação de Deus ao homem. Jesus Cristo foi preparado, digamos assim, em Nazaré da Galileia, uma cidade pequena e sem importância na nação de Israel. Jesus agora vem e identifica-se com o homem mortal através das águas do batismo. João não queria batizar Jesus de forma alguma. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia a importância e a autoridade que Jesus tinha. No entanto, Jesus deveria de cumprir tudo aquilo que as Escrituras diziam. E, nesse sentido, Jesus então vem e é batizado por João Batista. O nome de Jesus é muito usado neste Evangelho. É mais usado até do que em qualquer outro. E é aqui que Marcos vai mostrar quem Jesus na realidade é. Ele é aquele servo de Deus que veio para se identificar com a humanidade. Neste texto bíblico aqui que nós lemos, vemos a Trindade envolvida neste processo. Vemos a Trindade divina envolvida neste início de ministério. Diz o texto no verso 10, no momento em que saía da água, Jesus viu abrir-se o céu. Temos aqui o Jesus, o Filho de Deus, manifestado neste texto. Depois vimos então também, e viu Jesus abrir-se o céu e o Espírito Santo a descer sobre ele como uma pomba. Vemos aqui também a outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E então vemos envolvido o Deus Pai, ouvindo-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho querido, em quem tenho a maior satisfação. Vemos aqui como toda a Trindade está envolvida neste processo de início de ministério de Jesus Cristo. Não era uma coisa que aconteceu acidentalmente na história, não. A vinda de Jesus Cristo foi algo planeado pelo Deus triuno, para trazer ao homem a salvação. Por isso Jesus Cristo identifica-se com o próprio homem. Jesus Cristo vem para se identificar com cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. O Deus eterno decidiu, algures na eternidade, identificar-se conosco, para nos trazer a salvação e a vida, a nós que estávamos vivendo uma vida sem rumo e sem orientação. Vemos que logo em seguida, neste momento solene de identificação de Deus eterno com o homem, Jesus é levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo, a fim de ser tentado. Diz assim o verso 12: Depois disto, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Esteve ali 40 dias entre animais selvagens, sendo tentado por Satanás, e era servido pelos anjos. Pode parecer-nos estranho que seja o próprio Espírito Santo de Deus quem conduza Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. Mas este facto estranho é, no entanto, muito importante e fundamental para nós compreendermos os ensinos de Deus para cada um de nós. A pergunta que se coloca é a seguinte: pode Jesus suportar a tentação e vencê-la? Tem Jesus poder e autoridade para vencer a tentação e o inimigo? Todos os outros profetas, todos os outros homens sucumbiram à tentação. Talvez fazendo uma pequena resenha, talvez nos lembremos de Adão, foi o primeiro a cair. Depois, talvez nos lembremos de Noé, depois do dilúvio, a forma como ele se embebedou e falhou também. O próprio Abraão, que é considerado o pai da fé, também fracassou diante da tentação.
Vemos Moisés, o grande libertador do povo de Deus, que desobedeceu a Deus, ferindo a rocha. O próprio Davi, homem que diz o texto bíblico que tinha o coração segundo Deus, pecou de uma forma horrível, cometendo adultério e homicídio. Todos os homens grandes de Deus sucumbiram diante da tentação. E encontramos aqui Jesus, no início do seu ministério, sendo posto à prova. Será que ele vai sucumbir à tentação? Ele que vinha libertar o homem, que tinha a missão de libertar o homem e dar a salvação à humanidade. Ele é conduzido pelo próprio Espírito para ser tentado. É necessário fazer diferença entre tentar e pecar. Nós verificamos que aqui a tentação não é de certeza pecado. Ser tentado pode aumentar a nossa fé. A tentação pode nos conduzir a um estatuto de espiritualidade diferente, a crescer um pouco mais na nossa relação com Deus. O pecado, esse sim, nos afasta de Deus. E encontramos Jesus aqui diante desta situação. E estavam ali os animais selvagens, a criação, servindo a Deus Filho. Jesus esteve ali 40 dias, naquele lugar. Se compararmos o Evangelho de Mateus com o de Marcos, notamos que Marcos não dá os detalhes sobre esta tentação aqui no deserto. O Evangelho de Mateus, por sua vez, sim, esse afirma e dá todos os detalhes sobre o que aconteceu ali. Mas, por outro lado, diz que Jesus foi para o deserto impelido pelo Espírito Santo para ser tentado durante 40 dias pelo diabo. Durante 40 dias esteve Jesus debaixo da tentação de Satanás. Não foram só aquelas 3 tentações que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, mas foram 40 dias em que Jesus, à semelhança de nós, foi tentado em todas as coisas. Por isso, nós temos alguém que compreende as dificuldades que você está a viver. Talvez você pense que ninguém pode ter ideias ou tentações que você está a ter. Eu quero sugerir que nestes 40 dias Jesus foi tentado em todas as coisas à semelhança de nós. Por isso, temos alguém que nos compreende. Se você sente dificuldades nessa área, entregue a sua vida a Jesus e procure em Jesus o abrigo e a segurança para que você não caia na tentação. Nós no próximo programa iremos continuar a olhar para a vida de Jesus Cristo e para o ministério que ele desenvolveu. Como é que Jesus vai fazer? O que é que ele quer ensinar às populações? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.